Em algum momento da sua vida, você já se deparou com um tédio extremo, tipo, zero vontade mesmo de fazer qualquer coisa. Até coisas que você antigamente gostava muito. Por exemplo, jogar algum jogo, entrar em carro com alguns amigos, assistir algum anime que você gosta bastante. Coisas simples, sabe? Coisas até como levantar da cama. Você já deve ter passado por alguma coisa parecida com isso. E, bom, basicamente há um tempo atrás, o mesmo estava acontecendo comigo. Eu tava sem ânimo e eu gostava de ver muito anime. E é o que eu trazia pra vocês, muito conteúdo de anime. Era uma das motivações do canal e uma coisa que eu gostava bastante. Só que eu acabei estagnando com o Genshin. E olha, não levem a mal. Tipo, não é que eu não goste de Genshin ou que eu usei só pra tapar buraco. Na verdade, por um tempo foi algo que eu gostei sim. Mas as origens do canal sempre foi anime. E eu meio que tirei um pouco do anime e deixei mais Genshin. Deixou de ser tanto anime e começou a ser mais jogos de anime. E aos poucos eu fui percebendo que não somente o público talvez tenha estranhado um pouco, mas talvez eu também tenha estranhado essa mudança. Porque a proposta nunca foi ser um canal de Genshin, mas sim um canal de animes, que fala sobre animes no geral. Então eu estagnei um pouco. Mas hoje eu vou voltar às origens e fazer de fato um vídeo de anime. Um vídeo sobre um anime que mudou a minha vida. Mas como eu tava dizendo no começo do vídeo, já deve ter dado esse tédio em vocês, né? Algum tédio absurdamente grande. E foi o que aconteceu comigo. Mas imagina só, qual é a razão para isso? Pra esse tédio, pra esse desânimo, pra essa não vontade de querer ver as coisas. Tem muita coisa saindo ultimamente, e isso é verdade. O catálogo de animes nunca foi tão cheio, mas por que a vontade de ver tá tão vazia? E eu tava pensando, muitas pessoas não veem animes por muitos motivos. Às vezes não tem tempo, às vezes não tem vontade, às vezes simplesmente acha que parar pra assistir alguma coisa vai estar automaticamente fazendo você perder tempo, ou que você não vai estar sendo produtivo. E bom, isso é tópico para outro vídeo, porque a proposta do vídeo de hoje é dizer que apesar de qualquer coisa que você esteja fazendo agora, ou qualquer coisa que você tenha feito, deixe isso pra lá. Tipo, esquece isso. Vamos supor que você foi mal no trabalho, ou brigou com alguém, ou seu chefe brigou com você, ou qualquer coisa assim do tipo. Ou até mesmo que você foi pra escola e por algum motivo você não se deu bem com seus amigos, colegas ou professores. Deixa isso pra trás. Deixa tudo isso pra lá. Porque agora eu vou falar de um anime que tá rondando memes por ele, mas esse meme nunca foi tão bom. A gente vai falar sobre Vinland Saga. Vinland Saga é um anime que, tá, não é nem um pouco recente. Ele já acontece há muito, muito tempo e já tá aí no YouTube ou na Netflix ou na Crunchyroll por alguns anos. E eu não sei exatamente se tem no YouTube pra assistir, mas eu sei que nas outras plataformas com certeza tem pra assistir. E no YouTube tem cortes, tem coisas sobre o anime em si que, cara, são muito boas. Se vocês quiserem dar uma olhada, dê uma pesquisada. Mas no geral eu vou falar sobre o anime e sobre o quanto ele impactou a minha vida, o quanto ele foi bom pra mim e o quanto ele veio na hora certa. Esse anime tem várias e várias e várias interpretações, então eu vou dizer a minha e sinta-se à vontade pra quem já assistiu quiser dar a sua opinião aí nos comentários e ver o que você acha sobre esse anime. Ou se eu te convenci a assistir ele, nem que seja um pouquinho, que é tentar dar um pouco dessa vontade pra quem estiver assistindo. Já vou logo avisando que Vinland Saga é um dos únicos animes seinen que existe, porque mangá seinen já é difícil, agora imagina anime, tá ligado? E, bom, Vinland Saga segue uma proposta mais realista, tá? Não tem esse negócio de poder, de mundos fantásticos, ou animais incríveis, ou até poderes de lançar esferas de energia pela mão. Na verdade, Vinland Saga trata a realidade. Mas não a nossa realidade, a realidade de muitos anos atrás, muito tempo atrás, quando os vikings ainda existiam. E isso foi uma proposta que de primeira não me agradou. Pra falar a verdade, eu dropei o anime duas vezes antes de assistir ele pela primeira vez. A primeira vez eu só não tinha gostado de como ele agia. Tipo, não gostava dos gráficos, não gostava de como a história tava seguindo. Eu achei xoxa. O que é normal pra quem assiste sempre o primeiro episódio e dropa. Você nunca vai ver a série de verdade. Esses dias mesmo eu tava assistindo um anime que eu vou trazer aqui pro canal. Que bom, eu assisti o primeiro e o segundo episódio. E eu achei meh. Mas eu assisti o terceiro episódio e eu adorei o anime. Então tem essas e eu vou passar pra vocês a minha experiência passo a passo de como foi virar um fã de Vinland Saga ao extremo, basicamente. Então eu assisti o primeiro episódio e eu dropei pela primeira vez. Depois disso, eu tentei assistir de novo e eu não consegui. Mas quando uma amiga falou pra gente assistir junto, eu falei, poxa, por que não dar uma chance? E a gente foi assistir de novo Vinland Saga. Só que dessa vez em grupo, ou seja, assistindo com um amigo é muito mais legal. Assistir em dois é muito mais legal, porque você pode comentar com a pessoa o que você tá achando, ela comenta também o que ela acha, e é uma experiência legal. Mas assistir sozinho já deve ser legal o suficiente, porque a história começa baixa, mas ela aumenta em um nível que não dá pra parar de ver. Então a gente começou a assistir. Era pra gente assistir um episódio e beleza, a gente assistia mais outro dia.
e a gente acabou assistindo 3. Depois a gente foi assistir de novo, eram pra ser 5 episódios, a gente assistiu 10, e assim foi indo. E quanto mais o tempo passava, mais a gente estava entretido com essa história de Vikings. Basicamente, para não dar muito spoiler, a história conta e é baseada também em uma história real, que eu nunca pensei que eu me interessaria tanto, que são as Sagas da Vinland. Esse é um livro real, ele de fato existe e ele deve estar vendendo aí na Amazon, pelo menos foi onde eu comprei. Eu nunca pensei que eu leria um livro sobre Vikings da vida real, mas enfim, eu li. Ele tem uma pegada um pouco fantasiosa, mas o autor deixou totalmente isso de lado. Ele se apegou ao realismo, ao que acontece de fato. Ele colocou partes por partes na sua história. Claro que a história do Thorfinn não é a verdadeira história do Thorfinn. E essa história é uma história que o autor foi colaborando e modificando com o tempo para fazer de uma forma que agradasse a ele. E tem muitas coisas interessantes que esse autor fala e muitas coisas que, de fato, me deixam feliz de acompanhar essa obra. Porque o autor também é um cara super carismático, ele sempre tá postando coisas no Twitter dele, ele é um cara muito da hora. No caso agora é o X, né? E uma frase importante que ele falou, que a gente vai elaborar já já, mais pra frente, foi que em uma entrevista ele disse algo parecido como: ele faz Vinland Saga porque ele gosta da forma que o Thorfinn age. Quando ele era mais novo, mais jovem, ele nunca foi de brigar com as pessoas. Ele nunca foi uma pessoa que revidava as coisas. Ele sempre prezava pelo pacifismo. E basicamente ele fez o Thorfinn de uma forma muito parecida, porque ele disse que se algum dia ele tiver que entrar em alguma guerra ou algum conflito, seja militar, seja político, seja pessoal, ele opta por não tratar da violência. Ele prefere ferir a si do que ferir aos outros, porque ninguém merece ser machucado. E guardem essa frase. Basicamente o primeiro episódio retrata o Thorfinn criança. É um garoto viking que, bom, o seu pai é um cara incrivelmente respeitado e conhecido por muitos outros vikings. Só que eles vivem afastados de todos. O pai dele optou por viver longe e não recorrer à violência, mas sim se isolar dela. Então eles vivem uma vida pacífica e tranquila por lá. Na verdade, a relação deles até que é muito boa, principalmente para aquela época que a relação de tantas outras pessoas era tão conturbada e difícil. Então eles vivem uma vida tranquila lá, até que um homem chamado Leif Erikson, que, bom, tem vários Leif Eriksons na história aí, se vocês forem ver, tem o da Netflix, tem o desse anime. Tem várias formas de retratar o Leif, mas aqui ele é basicamente um explorador, assim como na vida real. Só que a diferença é que ele disse que estava indo explorar a Vinlândia e ele tinha voltado pra cá. O que de fato acontece, mas vamos por partes. Ele estava contando essas histórias para as crianças e o Thorfinn ele até se interessou, mas rapidamente ele não quis mais saber do que o Leif estava dizendo, porque o Thorfinn naquela época tinha muito pensamento de viking, aquele pensamento de recorrer à violência, de lutar, de provar sua força e etc. Então ele não gostou do que o Leif dizia para ele, as histórias que o Leif contava para ele, então ele rapidamente se desinteressou e saiu de lá. E o Leif, sabendo, né, como um adulto, que isso é um comportamento normal de uma criança se desinteressar de coisas que não são relevantes para ele fica completamente tranquilo. Só que aí começam a acontecer os primeiros conflitos. Um homem chamado Flock vem até a ilha do Thors, que é o pai do Thorfinn, e ele diz pra ele que ele precisa obrigatoriamente servir ao mandado dos Jomsvik. É uma guilda praticamente de vikings que lutam em prol de algo em específico. E então, eu não vou dar muito spoiler, ele acaba aceitando e indo pra lá. Isso ainda no primeiro episódio, em que o Thorfinn também vai junto. E toda essa parte que eu tô contando pra vocês é basicamente algo inédito do autor, porque a própria história mesmo que eu li das Sagas da Vinlândia não conta essa história do Thorfinn. Na verdade, a história do Thorfinn é tão pouca dita que só sabem o que acontece depois de um determinado momento. Então, até esse momento não é nada que provavelmente existe na vida real. Ou talvez seja, e o autor tenha realmente procurado fontes mais aprofundadas, então não dá pra saber. Mas enfim, o que acontece é que nesse mesmo episódio, o Thor acaba falecendo pra um homem chamado Askeladd. E esse homem, ele é importante, muito importante para o anime inteiro, porque pouco tempo antes o Thorfinn recebeu uma das frases mais profundas, mais reflexivas, e uma frase até que o pessoal usa para meme, mas é uma frase extremamente importante. E é incrível ver como essa frase é importante não só nos dias atuais, mas foi antigamente, principalmente pro Thorfinn. E ele diz, e claro, isso tem várias versões, né? Mas a versão que pelo menos eu vi no anime e a que eu vou falar pra vocês é essa, entre aspas, você não tem inimigos. Ninguém tem nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. E essa frase é importante, porque assim que o Thor morre, o Thorfinn faz exatamente o oposto. Ele coloca o Askeladd como seu maior inimigo. E ele, de certa forma, naquele momento, deixa de lado o que o seu pai disse. E segue o próprio caminho dele, de ódio, que é se vingar do Askeladd
para honrar a morte do seu pai. O que na época era visto muito bem pelos vikings. Honrar a morte do pai matando outra pessoa, o indivíduo que de fato matou seu pai, era algo bem visto naquela época. Então foi o objetivo pessoal do Thorfinn. E é por isso que o Thorfinn entrou dentro do navio do Askeladd e levou como, bom, disciplina matar ele. Então ele começou a treinar com seu próprio inimigo. Basicamente ele vivia lado a lado com esse inimigo. E o Askeladd nunca pensou em matar ele. Agora vão conter spoilers. Então espero que vocês aí que não assistiram vão assistir. E bom, quem já assistiu, continua aí. Ou quem tem interesse, continua aí, porque agora as coisas começam a ficar interessantes. Ao decorrer do tempo, quando o Thorfinn tenta matar o Askeladd diversas vezes, ele acaba sendo até chato. E as pessoas que estão assistindo passam a mesma vibe. Elas tendem a ter o mesmo pensamento, tipo, cara, ele não vai parar não, isso já tá chato, sabe? Que insuportável, ele sempre tá buscando vingança. Mas a gente não entende que pro Thorfinn aquilo é o motivo de viver dele. E que se ele não matar o Askeladd, todos os anos que ele treinou, todos os anos que ele perseguiu o assassino do seu pai vão ser em vão. Como ele vai voltar pra Islândia sem cumprir o único objetivo que ele tinha em mente? Os anos se passaram, que ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Ele vai ter perdido esses anos pra nada. Então ele não pode parar, porque se ele parar, tudo vai parar de fazer sentido na vida dele, pra ele. E é o que eventualmente acontece quando o Askeladd morre. Quando o Askeladd morre, o Thorfinn não é o responsável pela morte dele, mas sim o Canute. E isso quebra completamente o Thorfinn, porque o objetivo do Thorfinn era matar ele. E um cara aleatório mata ele. Porque até aquele momento, o Canute nunca tinha demonstrado nada, nem sequer em combate. Ele era completamente inexperiente em todos os aspectos. Ele só tinha rei de título, porque de atitudes ele pecava muito em liderança. Mas ele matou o Askeladd. O Askeladd deixou ele morrer pelas mãos do Canute, sabendo que as pessoas respeitariam o Canute e elegeriam ele ainda mais rápido pro título de rei. Porém, isso quebra o Thorfinn. E como o foco é falar sobre o personagem do Thorfinn, a gente vai ignorar o Canute por hora e focar no momento em que ele é quebrado. Todo o propósito de vida dele, todos aqueles anos foram em vão. Ele é levado, refugiado, preso, levado como escravo e vai trabalhar em uma ilha, em uma fazenda, para ser mais exato. E o Thorfinn passa mais alguns anos, até a maioridade, até ele atingir a fase adulta, refletindo. E é uma reflexão absurdamente real, até nos nossos dias atuais. Pensa, basicamente, você vai ficar a sua vida toda em prol de um objetivo, um único objetivo, porque é aquilo que você quer acima de tudo. Seja ficar rico, seja ter um carro, seja ter uma família, uma namorada, uma esposa, ou um marido, um namorado, ou uma casa, ou um apartamento, o que quer que seja. Você segue a vida inteira atrás de um único objetivo. E quando você conclui ele, ou não conclui, independentemente, você vai sentir aquele vazio. Porque mesmo se o Thorfinn tivesse matado o Askeladd, não ia mudar, porque o que te motiva é o caminho. E depois que você só concluiu o único objetivo que você tinha colocado, você vai sentir esse vazio, porque te faltam metas, te faltam objetivos para continuar vivendo. E foi aí que o Thorfinn se encontrou no abismo, na beira do vazio. E ele começou a refletir sobre tudo que ele passou na vida dele, todas as pessoas que ele matou. Porque querendo ou não, pra ele ficar forte, pra ele treinar, ele teve que matar pessoas. E ele matou muitas pessoas, muitos homens de família, muitas pessoas importantes. Tudo isso começou a assombrar o Thorfinn. Ele começou a ter alucinações, ele começou a ter sonhos, ele se tornou alguém perturbado, porque a cabeça dele estava perturbada. Ele estava quebrado, não só emocionalmente, mas psicologicamente também. E é nessa hora que o Thorfinn encontra a luz dele. É nesse momento que um outro escravo chega à fazenda, e o nome desse escravo é Einar. No começo, o Thorfinn só ensina ele o básico do que ele precisa aprender e continua seguindo a sua vida normalmente. Ele, na verdade, nem sequer se importa se o Einar tá ali ou não. Só que depois de um tempo, na verdade depois de alguns anos, o dono da fazenda tinha dito a eles que se eles conseguissem tirar a floresta, o matagal que tava lá na fazenda e abrissem um campo novo para trigo, eles seriam libertos. Então, dentro desses 3 anos que eles ficaram trabalhando incessantemente, fazendo as coisas juntas, querendo ou não, Thorfinn acabou sim ficando mais próximo do Einar. E eles se tornaram muito amigos. Eles desenvolveram uma relação muito bonita de amizade. E que não dá nem pra descrever aqui, porque sinceramente vocês têm que assistir pra entender. Mas é uma relação tão bonita que sinceramente falta muito nas pessoas de hoje em dia. E basicamente, depois de muitos acontecimentos, depois de incessantes guerras, o Thorfinn entende internamente, as guerras internas dele, que beleza, ele matou as pessoas. E não tem como voltar. Assim como não tem como você ter voltado de uma briga. Não tem como você impedir de chatear alguém, mas tem como você pedir perdão pra alguém. Não é tarde pra pedir perdão pra alguém. E ele decide que não tem como ele pedir perdão pra quem já se foi, mas tem como ele pedir perdão, se redimir, mudando o futuro, sendo alguém melhor. E é aí que ele se lembra da frase do seu pai. Ele nunca esqueceu ela, mas por algum motivo ele nunca entendeu ela. Mas é porque simplesmente faltava maturidade. E agora ele entendia. Agora
ele queria ser como seu pai, abolir a violência. Só que ele sabia que não ia ser um caminho fácil. E na minha opinião, é aí que Vinland Saga começa. Porque não se trata de uma história de massacre e luta, mas sim de uma história de redenção. E a redenção é tão linda, mas tão linda, que eu nunca vou me arrepender de ter comprado o volume 26 de Vinland Saga. Esse episódio, ele é tão incrível. Esse capítulo, na verdade, né? Não só o volume, mas o capítulo em específico, 157, é tão incrível. Ele é tão profundo que se você acompanhar a história inteira, você vai sentir a mesma coisa que o Thorfinn. E isso é surreal, porque o autor consegue transparecer exatamente o processo de redenção do Thorfinn, todas as vezes que ele tentou e que ele fracassou e que ele foi aprendendo, as pessoas que ele foi conhecendo. São tantas coisas que eu não vou conseguir elaborar nesse vídeo, porque ele já deve estar longo demais. Mas todo o caminho até o ponto dele ser perdoado pela pessoa que ele mais queria, que era a Hild, isso faz o Thorfinn simplesmente desabar em lágrimas. O que também é uma coisa muito foda de se ver em um anime. Porque geralmente os personagens são personagens muito fortes e que eles não demonstram fraquezas. E quando eles demonstram, são momentos para eles se reerguerem. E nesse momento não, o Thorfinn ele só chora como uma criança, porque ele foi perdoado. E acompanhar uma história de alguém que segue uma redenção faz você refletir na sua própria vida, nas escolhas que você toma, nos objetivos que você quer para o seu futuro. E se você está moldando a sua vida da forma boa, se daqui a alguns anos você vai se orgulhar da vida que você está trilhando, ou se simplesmente a sua vida está seguindo um rumo desenfreado e que você mesmo não controla. Então vale a pena refletir, não só enquanto assiste Vinland Saga, mas enquanto você está ouvindo esse vídeo. Será que de fato você está seguindo um caminho que você gosta? O trabalho que você gosta? Quando você terminar a escola, você vai partir para uma faculdade porque você gosta ou porque você precisa? As suas amizades, os seus amigos, eles de fato são seus amigos ou você só gosta de ter companhia? Tudo isso são coisas que valem a pena refletir, porque assim como os amigos, trabalhos são a mesma coisa. Um trabalho bom é duradouro e um trabalho que você não se sinta confortável ou que as pessoas ao redor não sejam boas, vai ser passageiro, assim como essas amizades, quando você mais precisar. Então é isso. Esse vídeo talvez soe como meme para as pessoas que basicamente zoam Vinland Saga por ser uma história de redenção e ser uma história que segue uma linha completamente diferente dos outros animes, muito bonita inclusive. Eu já comprei alguns volumes de Vinland Saga porque, mano, pra mim é um mangá excepcional, vale muito a pena assistir. Eu ia deixar pra fazer quando tivesse lançando uma temporada nova já pra falar, olha, assista uma temporada nova. Mas eu não sei quando vai lançar, então não dá pra recomendar pra vocês. Só recomendo pra vocês verem e assistirem o que já tá aí na Netflix. E se interessarem mais ainda, mano, partam pro mangá, porque vale muito a pena. Ou assistam na Crunchyroll também, tanto faz, não tô sendo patrocinado por ninguém, então... Anyway, mas é isso. Eu espero que vocês estejam fazendo o que vocês consideram correto. Eu espero de verdade que vocês estejam se orgulhando e sendo felizes. E lá na frente vocês possam se orgulhar das decisões que vocês estão tomando. E que nunca é tarde pra gente se arrepender de alguma coisa e pedir perdão. Porque mais vale viver uma vida com leveza, como o Thorfinn, que pesado e assombrado como ele foi. É isso pra esse vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijão pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Macross.